E agora eu vou te falar como utilizar esse fundo. Para começar, eu vou te falar qual é a medida desse fundo aqui, ó. Ele tem 1,70 por 1,70. Ele é quadrado e é considerado pequeno. Ou seja, algumas pessoas têm dificuldade de utilizar esse fundo por causa do tamanho dele. E eu já utilizei fundos menores do que esse aqui, como por exemplo o tamanho de 1,5 por 1,5. E o que eu vou te ensinar aqui sobre a melhor forma de utilizar esse fundo serve para fundo de 1,5 por 1,5 também, ou 1,60 por 1,60. Então vai independer do tamanho do fundo. Para começar, eu vou ter que fixar esse fundo no chão. Para fixar o fundo no chão, eu utilizo uma fita, que pode ser uma fita crepe ou algum tipo de fita fácil de tirar, de colar e de tirar do chão. Ó, eu terminei de montar aqui, coloquei o meu fundo no chão e eu coloquei fita nos 4 pontinhos do fundo, somente isso. Utilizei essa fita aqui, é uma fita crepe da 3M, eu trouxe do Japão, mas acredito que você encontre facilmente, ela é uma fita crepe mesmo. A diferença é que essa aqui é amarelinha e é mais fina, normalmente você encontra branquinha aqui no Brasil. E agora eu quero falar sobre as formas de utilizar esse fundo, porque tem muitos erros que os fotógrafos cometem. E o primeiro erro que os fotógrafos de recém-nascidos cometem na hora de utilizar um fundo como esse aqui é o seguinte. Estão vendo aqui, eu posicionei a CIB e deixei ela bem aqui no centro do nosso fundo. A maioria dos fotógrafos começa a reclamar falando assim, ah, mas eu normalmente coloco o bebê no centro do meu fundo e quando eu vou fotografar, falta fundo, porque é o primeiro erro. Eu já deixei ela posicionada e vocês não viram aqui como eu fiz a forração e tudo mais, mas é porque a gente já tem um vídeo no YouTube falando sobre isso, que você pode assistir depois. Ó, tô com a minha câmera aqui preparada já e eu vou fazer a foto do bebê ali no centro. O que vai me acontecer? Vai me acontecer isso aqui, ó. A foto vai ficar faltando muito fundo, porque eu deixei o bebê muito centralizado em relação ao fundo. O que é o ideal fazer nesse caso? É você pegar o bebê, o baldinho, o prop, e trazer bem pra frente. Mas, Bel, se eu trouxer muito pra frente, como é que eu vou fazer aqui na frente? Vai me faltar fundo aqui na frente. Não vai. E sempre toma cuidado aqui, ó. Porque se você ficar mexendo o baldinho dessa forma, o fundo vai amassar. Então, o que você faz para arrumar? Ergue um pouquinho, pede para o assistente puxar aqui, ou então você cuida, o assistente ergue, você cuida e só ajeita aqui. Se for necessário, você pode colocar mais fita, mas no meu caso, eu não acho necessário. E é isso, eu vou fazer essa mesma foto, ó. Fiz. Olha a perfeição. Eu não tenho absolutamente nada de fundo aparecendo. E outra coisa que eu consigo aqui é ter profundidade nesse fundo. Eu não consigo ter profundidade no fundo se eu ficar fotografando o bebê lá no meio ou lá na ponta. Eu preciso que ele fique aqui na frente. A outra coisa que é um segredo que também a maioria das pessoas erra. Isso tem a ver com o posicionamento do bebê. Essa é a segunda dica que eu vou dar aqui, que é o seguinte. Vocês percebem que o bebê tá com a cabecinha voltada mais para cima? Quando o bebê tá com a cabecinha voltada mais para cima, eu vou fotografar ele mais de cima. Fotografei. Se esse bebê tivesse, eu vou pegar um posicionador, peguei um posicionador, eu vou colocar embaixo do bebê. Vou elevar aqui a bundinha do bebê e vou colocar o posicionador lá embaixo. Aí você vai perceber que esse bebê ele vai vir mais pra frente, tá? Eu não tô fazendo igual eu faço com um bebê normal, tá, gente? É só pra vocês terem uma ideia mesmo. Esse bebê veio bem pra frente, ó. Nada de errado com isso, só que se eu for fotografar ele agora, o que eu vou fazer? Ó, o assistente vem, segura, não faz isso sem segurar o bebê, tá? Para eu fotografar ele agora, eu teria que fazer um ângulo mais de baixo. Vou virar ele um pouquinho aqui, ó. Aê! Eu teria que fazer um ângulo mais de baixo. O que vai acontecer? Se eu fizer um ângulo mais de baixo, olha o que vai acontecer aqui. Olha lá a minha linha do horizonte, passando no gorrinho do bebê. Então eu tenho sempre que pensar em fotografar um pouquinho mais de cima, nem que seja um pouquinho mais de cima, para que você não pegue o horizonte passando lá atrás no bebê.